Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou o Marcelo. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Essa live, pessoal, ou melhor, este vídeo, ele está sendo gravado, né? Eu estou com a Kathleen, que está em Portugal. Então, nós escolhemos um horário alternativo para ficar bom para ela e bom para mim também, tá? Então, ela está aqui e vai contar um pouco da sua história, né? De quando ela era mórmon e hoje ela é católica. Eu quero deixar alguns recados para você que está nos assistindo agora. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque isso ajuda bastante. E também um comentário para que possa engajar este vídeo também, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui na descrição do vídeo nós vamos ter mais algumas informações, tá bom? E se você... inclusive, a Kathleen, ela é esposa do Pedro, que também esteve aqui no canal, contando a sua história até a Igreja Católica. Kathleen, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal. Olá, Marcelo, muito obrigada. Tudo certo com você? Muito obrigado, Kathleen. Olha, é uma alegria ter você aqui no canal. Foi um prazer fazer uma live com o Pedro. Pedro é um rapaz muito inteligente, teve uma abordagem bastante interessante, né, acerca do envolvimento com a Igreja dos Mórmons e a sua chegada na Igreja Católica. Você já nasceu na Igreja dos Mórmons, Kathleen? Sim, eu vim de família Sud, né? Eles gostam de se chamar de Sud, que é Santos dos Últimos Dias, que é o nome da igreja, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu pai foi missionário, meu irmão foi missionário, minha avó é oficiante do templo. Então, eu cresci nessa igreja desde pequenininha. Minha mãe foi oficiante, meu pai foi oficiante no templo Mormon, né? E eu participei de todos os períodos da igreja, né? Eu fui Laurel, presidente das Lauréis, se tem algum mormon assistindo, eles sabem o que é. Fui professora das crianças também na igreja. Bom, eu me batizei um pouquinho mais tarde, porque, diferente dos meus irmãos, normalmente na igreja você se batiza com 8 anos. Mas, por opção, eu preferi me batizar com 16, porque conforme eu fui crescendo, eu já tinha uma dúvida, tipo, isso é verdade ou não é? Mas na igreja, todo primeiro domingo do mês, havia o domingo de testemunho, jejum e testemunho. E as pessoas sempre diziam, essa é a igreja verdadeira, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o livro de Mórmon é verdadeiro, e eu testifico isso. Então, eu cresci ouvindo isso e comecei a pensar, se todos dizem que é verdade, e eu não conheço nenhuma outra verdade, então é. E eu comecei a estudar as escrituras, eu fiz seminário, eu fiz o instituto, que seria o equivalente à catequese, né, dos Mormons, e eu pensava que não tinha outra resposta, não tinha outra explicação, então essa era a única verdade que existia. Eu não agia muito pela linha de estudo, né, de saber se era verdade ou não, era 100% fé, porque as pessoas diziam, né, quando eu entrei para o ensino médio, até por isso que eu demorei a me batizar, porque quando eu entrei para o ensino médio, eu tive alguns professores que diziam, Jesus Cristo não existiu, foi uma figura histórica, foi um homem comum. Então eu comecei a pensar, será que isso é verdade? Será que não é? Mas mesmo assim eu frequentava a igreja, eu fazia as atividades, eu estava lá todos os domingos, ajudava na limpeza da capela, prestava o meu testemunho, né? Porque eles diziam que você tinha de prestar o testemunho para você fortificar a sua fé. E tudo era muito no sentir, não muito pela razão. Então, eu sempre ia muito pelo sentimento. E eu via meu pai frequentando, eu via minha mãe frequentando, eu via minha avó frequentando, e eu dizia, bom, então é verdade. Porque se quem é responsável por mim faz, eles que são adultos, então é verdade. Então, eu cresci na igreja. Quando eu conheci o Pedro, eu me afastei um pouco, mas foi pouco tempo, foi questão assim de 6 meses, porque ele não acreditava em Deus. Só que na igreja havia uma coisa chamada bênção patriarcal. A bênção patriarcal é como se fosse uma revelação da sua vida, né? Eles dizem que é tirado o véu nesse momento, e o patriarca, que normalmente é o homem mais velho da igreja, ele consegue trazer uma série de revelações para o seu futuro, né? E aquilo para mim foi mágico. Eu pensei assim, bom,
na minha bênção patriarcal, dizia que haveria um homem que eu prepararia para casar. E aí, se o Pedro era fora da igreja, nós nos conhecemos através do Facebook, e eu pensei, será que não é ele? Então, mesmo ele não acreditando em Deus, eu tentei levar ele para a igreja, continuamos esse relacionamento, nós nos casamos, mesmo ele não indo para a igreja, porque eu acreditava que tinha que ter o sacramento do casamento, né? E na igreja é só você se casar no civil e tá tudo certo. Então, nós nos casamos às escondidas, justamente porque eu não queria ficar em pecado, né? E aí, aos poucos, eu fui convencendo ele aí, não porque ele acreditava, mas porque eu queria muito que ele fosse. E aí, ele acabou indo e se batizando. E eu fiquei, meu Deus, fiquei muito feliz. Só que depois de um tempo, ele teve uma pessoa que fez um mal para ele lá dentro, ele ficou muito chateado e ele se afastou. E eu comecei a ir sozinha para a igreja mórmon, né? Então, ele ficou sem ir, mas eu ia às vezes escondidas. Como eu trabalhava no domingo, eu não conseguia ir todo domingo, mas eu ia um domingo sim no mês, e os outros não. Mas eu continuei frequentando. Até que em 2023, eu já sabia que ele não acreditava, mas eu passei por umas experiências na igreja, que aí eu falo que é coisa do inimigo mesmo, que é para afastar a gente da verdade, né? Então eles criam essas situações de ilusão, que você começa a achar que aquilo ali é verdade. Entendi. E eu passei por uma situação que eu falei para ele assim, olha, ou você vai na igreja comigo, ou acabou, eu não quero nada com você, eu só quero ficar casada com você se você for na igreja comigo, porque do contrário você tá me levando pro inferno junto com você. Eu fui bem clara com ele, né, dei um ultimato. E ele disse assim, não, eu quero acreditar, eu quero ir com você, eu vou fazer isso por você, porque eu quero manter o nosso casamento e tudo mais. Isso nós já estávamos casados há 6 anos. E ele disse que sim, e eu já queria muito um filho também. No período nós também já lançamos um filho, né, que é o Luke. E ele foi frequentar na igreja junto comigo, mas eu sabia que ele não acreditava. E aí nós nos mudamos aqui para Portugal, a cidade que nós nos mudamos não tinha igreja, e eu já fui vendo que a fé dele estava ficando abalada. E eu já fiquei... Eu ficava arrasada com isso, porque eu pensava, como que ele me prometeu que ia para a igreja comigo e agora eu tô vendo ele se afastar? Eu tô vendo que ele não quer receber os missionários em casa, né? Porque nos Mormons tem os missionários que saem para pregar a palavra e nós normalmente damos um almoço para eles, né? Para ajudar e tudo mais. E eu via que ele não queria receber os missionários, eu via que ele não queria ir para a igreja. E eu comecei a ficar arrasada com isso, porque os Mormons, para mim, era verdade. Então, frequentei a vida toda, praticamente, né? Eu tenho 27 anos, frequentei 25. Antes de você continuar, como é que você enxergava as outras religiões e, inclusive, a Igreja Católica? No mormonismo, santos dos últimos dias, como eles gostam de ser chamado, nós acreditávamos, né, que a única igreja verdadeira é a Mormon. Por quê? Porque eles acreditam que entramos em um período de apostasia, a palavra se perdeu com a morte dos apóstolos, e com isso não tinha mais nenhuma igreja verdadeira. E Joseph Smith, em 1800, ele teve uma revelação. Ele perguntou para Deus qual era a verdadeira igreja. E quando ele teve essa revelação, Deus disse para ele, Joseph, esse é meu filho amado Jesus Cristo, ouve-o. E Jesus Cristo disse para ele, né, na visão dele, que não existia nenhuma igreja verdadeira, então que ele tinha que restaurar a igreja. Então, com isso, depois dessa visão, ele também recebeu Pedro, João Batista e Jesus Cristo deram de volta o sacerdócio para ele. E por ter dado de volta o sacerdócio para Joseph, então isso voltou para a terra. Então, nenhuma outra denominação tinha esse sacerdócio. Só a igreja Sud, só a igreja Mormon. Então, qualquer outra denominação, eu olhava com olhos de desprezo. Eu acreditava que o único lugar que existia salvação era ali, era nos santos dos últimos dias.
A Igreja Católica, até por conta da escola, eu olhava assim com olhos de mais desprezo ainda, porque eu pensava, como que a igreja, que em teoria seria fundada por Jesus Cristo, que teve a Bíblia, pode ser tão podre com pedofilias, com escândalos, tem todo aquele patrimônio no Vaticano e não ajuda ninguém? Essa era a minha visão da Igreja Católica. Sim. E que é normalmente a visão da maioria dos membros que estão lá dentro, né? Dos Mormons. E então qualquer coisa fora da Igreja Sud era inferno, era condenação eterna. Então não existia salvação fora da igreja. Então todas as igrejas são olhadas não com desprezo no sentido de é uma religião ruim. Não. É no sentido de que você não encontra salvação em nenhuma outra denominação. Você só vai encontrar nos convênios do tempo. Né? E Kathleen, qual que é a visão soteriológica, né, a visão escatológica dos mormons? Nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar, os mortos irão ressuscitar, haverá o julgamento, como que é essa visão? Sim, eles acreditam que Jesus Cristo vai voltar, e que quando ele voltar, os mortos vão ressuscitar, e se você foi uma pessoa boa, se você fez tudo certinho, é como se você virasse um Deus. Isso é chamado de doutrina profunda. Eles não ensinam isso no dia a dia na igreja. Normalmente eles ensinam esse tipo de coisa dentro do templo. Ou se você pegar as falas dos profetas mais antigos, você encontra esse tipo de coisa. Como pessoas vivas na lua, que quando Deus voltar, quando Jesus Cristo voltar, todo mundo, se você for uma pessoa boa, vai ser como se você fosse um Deus com a sua família. Se você se selou enquanto homem com mais de uma mulher, você vai ficar com suas 2 mulheres. Então, por exemplo, se eu sou homem, eu me selei com Maria e Joana. Quando Jesus Cristo voltar, eu vou ter Maria e Joana como minhas esposas. Mas a mulher, ela não pode se selar mais de uma vez, só os homens. Só os homens. Então, eles dizem que não são polígamos, mas eles eram no passado, no início, e eles são nessa parte teológica. Entendi. Então, quando Deus volta, eu tenho as minhas esposas, eu tenho minha família, então você vai viver num mundo perfeito com a sua família que você teve aqui na Terra. Os casamentos, eles são eternos. As famílias são eternas. Né? Mas isso seria o céu? Seria na Terra. Tá. Eles acreditam numa espécie de purgatório, né? Quando você morre, você vai para algum lugar ali de espera, assim, no meio do caminho. Só que antes de Jesus voltar e falar quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Tem um meio do caminho. Tanto que na igreja nós temos uma coisa chamada batismo vicário. O batismo vicário por exemplo, meu irmão morreu e ele não conhecia a igreja. Eu posso batizar o meu irmão como se eu fosse ele, eu recebo o batismo pelos mortos, é uma necromancia até, né? E aí, quando eu batizo essa pessoa que já se foi, essa pessoa está salva, só esperando Jesus voltar, né? Então tem essa coisa também, essa espécie de purgatório deles, né? Esperando o batismo. Eles até acreditam que se um missionário morre, por exemplo, ele vai para esse mundo, o mundo dos mortos, para ensinar as pessoas que morreram e não conheceram. Né? E aí, por ter ensinado essa pessoa, ela pode ser batizada no templo em algum momento por alguém. Só que isso é tão confuso que pode ser assim, eu sonhei com José. Eu sonhei com José, eu sinto que José é meu parente, ele nasceu em 1817, dia 12 de janeiro, e ele é da Alemanha. Eu posso ir lá no registro, fazer o registro dele, José, 1817, nascido da Alemanha, é meu parente do meu trisavô, e fazer o batismo por ele como se essa pessoa existisse. Então, até por isso que o Family Search ele não é tão confiável, porque tem pessoas na árvore genealógica que não existiram. As pessoas podem dizer, eu sonhei, eu sinto, e coloca e faz esse convênio por essa pessoa que nem ao menos existiu. Né? O Family Search que você está dizendo é aquela lista de pessoas que foram batizadas depois da morte, é isso? Não, o Family Search ele é a maior árvore genealógica do mundo, online.
Lá tá. não tem só pessoas inventadas, né? Eu mesmo posso entrar lá e fazer a minha árvore genealógica, anexar documentos dos meus familiares, dos meus parentes falecidos. Só que Sim. nessa árvore genealógica, você utiliza também para fazer os convênios do templo, né? Dentro do Family Search, que é esse batismo pelos mortos, o casamento pelos mortos também, né? E justamente para utilizar o Family Search é que ele acaba não sendo tão confiável. Porque além de ter Tá. pessoas que existem, pode ter pessoas também que nunca existiram, nunca passaram na Terra. E foi só uma revelação. Eu lembro que o Alex Arcanjo, que também esteve aqui já no canal, ele comentou sobre esse site, né? Que são mantidos pelos Mormons, né? Sim. Esse site. Certo. Bem, Catherine, então aí você já está em Portugal. Quando você foi para Portugal, você tentou manter, você foi num lugar em que havia o templo do Surge, como é que você se adequou aí religiosamente? Eu não cheguei a ir no templo, porque nós moramos a 4 horas de Lisboa, que é onde tem o templo Tá. aqui em Portugal. Mas eu tentei ir na Capela de Viseu, que era o lugar mais perto da minha casa, né, de onde nós moramos. Certo. E era um pouquinho inviável, porque nem sempre tinha ônibus. No verão tinha ônibus, mas no inverno não. A passagem era cara, porque nós não temos carro. E nós fomos uma vez só, porque não tínhamos condições de ir mais vezes. Mas o bispo autorizou o Pedro, como ele, em teoria, tinha um sacerdócio, né, dessa igreja, a servir o sacramento dentro de casa. O sacramento seria equivalente à Eucaristia, como se fosse o corpo e o sangue de Cristo. Só que para eles é simbólico, não é, não existe a transubstanciação. Transubstanciação. Né? O bispo que você está dizendo é um clérigo da igreja mórmon. Isso. E ele autorizou. Então, Pedro, ele servia o sacramento dentro de casa. Nós temos um piano em casa, então nós fazíamos como se fosse sacramental mesmo em casa, né? Nós tocávamos músicas, cantávamos hinos. O Pedro abençoava o pão e água, mesmo contra a vontade dele. E nós ceiávamos, né? Eu cheguei aí só uma vez, nessa unidade de Viseu, até porque na altura eu estava grávida, eu fiquei muito enjoada, então não conseguia nem andar de ônibus. Mas aos poucos isso foi esfriando. Aos poucos o Pedro já não quis mais fazer a ceia, já começou a se afastar. Eu comecei a ficar muito preocupada. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu tenho um filho com esse homem agora e ele não quer ir para a igreja. O que eu faço? Mas eu tentei ir na igreja aqui em Portugal e eu não consegui por conta desses motivos e o que foi um pró para minha conversão. Né? Porque talvez se tivesse indo... Ele já estava no processo de conversão ou ele estava meio perdidão? Ele estava meio perdido na altura. Ah, tá. Porque ele não tinha nada para me propor no lugar. E eu via que ele queria tirar minha fé. O meu ver era isso, né? Ele estava me atacando. Como que um homem que era para me proteger está querendo tirar do caminho da verdade? E aí nós tivemos umas discussões acaloradas sobre teologia, sobre a existência de Cristo ou não. Só que um pouco antes dessas discussões, eu comecei a estudar sobre a vida dos primeiros cristãos e comecei a estudar para saber se de fato Jesus Cristo havia passado na Terra, se existia algum relato sobre Jesus Cristo, porque eu pensei, bom, tem histórias de Sócrates, tem histórias de Platão, de Empédocles, de pessoas que viveram antes de Cristo. Sim. Então, se tem relato dessas pessoas, de Alexandre o Grande e etc., então, se Jesus Cristo existiu, vai ter alguma prova da existência dele. Porque até então, eu acreditava em Jesus Cristo por conta da religião que eu cresci, mas eu não tinha convicção plena se era uma figura histórica ou se ele era Deus. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar se de fato essa pessoa existiu, se Jesus Cristo existiu. E estudando sobre isso, eu vi que existia mais dados,
mais provas a favor da existência de Jesus Cristo do que de Alexandre o Grande. Existia mais relatos históricos, existiam mais documentos sobre ele, já no primeiro século, do que de Alexandre o Grande, né? Após a passagem de Cristo, né? No século I. E eu fiquei pensando, bom, então já sei que Jesus Cristo existiu de verdade. Então os Mormons estão certos. Meu Deus, que alegria. Então é verdade. Jesus Cristo existiu, então tudo o resto é verdade. Só que eu continuei estudando a vida dos primeiros cristãos. Eu continuei estudando a vida dos apóstolos. E aí eu fui conversar com meu irmão, e na altura meu irmão até falou assim, cuidado para não ser católica, não virar católica. E eu falei assim, jamais, jamais. Jamais, que horror. Não, eu sou mormon, eu sou Sud. Eu sou Santos dos Últimos Dias. Porque na igreja Sud, nós acreditamos que você tem que viver a santidade. Você tem que ser santo. E eu nunca vi isso em nenhuma outra igreja, que você tem que ser santo. Porque eu não conhecia a igreja católica. Sim. Então eu pensava, isso é verdade. Eu nunca vi ninguém pregar que você tem que ser uma pessoa correta a ponto de ser santa. Por isso que é Santos dos Últimos Dias, né? Porque estamos nos últimos dias e somos santos. E sempre teve aquele papo de, olha como somos bonzinhos, olha como nós somos perfeitos, só a nossa igreja prega esses valores. Então essa é a verdade. E na minha cabeça não podia existir nenhuma outra vertente daquilo. E ao mesmo tempo que eu estudava aquilo, uma vez eu ouvi uma pregação na igreja, no encontro do JAS, que dizia que é dos jovens adultos solteiros, que dizia o seguinte: tenha dúvida das suas dúvidas, mas não da sua fé. E toda vez que eu tinha dúvida, eu dizia, não, isso é o demônio na minha vida. A minha fé é o importante, eu não posso sair disso daqui, porque é perseverar até o fim. Eu tenho que continuar nisso daqui, porque senão eu perco a salvação. Senão eu vou perder a minha família para sempre. Eu estou condenada. Qualquer coisa fora disso, eu sou condenada. É uma lavagem cerebral, assim, muito forte. E o Pedro tentando me puxar daquilo, meu irmão falando, cuidado para não ser católica, eu comecei a olhar para a igreja católica com mais desprezo ainda. Certo. Eu abominava a igreja católica, eu sentia asco da igreja católica. Entendi. Nossa Senhora, então, Maria, não podia nem falar de santo perto de mim. Né? E é até maluco, né? Porque a mãe de Jesus Cristo, se Jesus Cristo abaixava a cabeça para a mãe dele, né? Como pode nós não venerarmos a mãe dele, né? Não é adoração, é veneração. Mas na minha cabeça era tudo adoração. Na minha cabeça, católico colocava Maria à frente de Jesus. Colocava os santos na frente de Jesus. Não era algo que apontava para Deus. Era algo que desviava de Deus. Que a atenção ia para os santos. Não para Deus. Então eu olhava cada vez com mais asco para a igreja católica. Eu desprezava cada vez mais. E quando Pedro começou a insinuar, eu chorei de desespero, eu chorei de soluçar, porque eu falei para ele, você está levando a sua família para o inferno. E o demônio, ele é tão terrível que antes disso, antes dele começar com essas conversas, eu tive um sonho que o mundo estava acabando e que as pessoas iam ser salvas, e eu e meu filho éramos salvos, mas o Pedro morria no sonho, ele não era salvo. E quando eu sonhei com aquilo, para mim aquilo foi uma revelação, porque nos Mormons a gente acredita muito que os sonhos, você pode ter revelações através dos sonhos. E eu comecei a pensar, se ele está querendo me tirar da verdade, eu vou perseverar, eu vou levar meu filho, eu não sou selada com ele, então nós não temos um casamento eterno, então ele vai se condenar sozinho. Só que antes disso, alguns dias antes disso, eu estava estudando sobre os primeiros cristãos. Engraçado, porque quando eu falei isso para ele, a minha mente apagou. Só que quando ele me contou, depois eu lembrei dessa situação. Eu estava lavando a louça, bem brava, e aí eu falei assim para ele, será que a gente está fazendo certo? Será que nós não deveríamos ir para a Igreja Católica Apostólica Romana? Eu disse isso para ele. Você falou isso para ele? Falei isso para ele. Só que e ele não falou nada. Ele falou assim. Mas Catherine, você tinha começado a estudar sobre os primeiros cristãos, mas você já tinha percebido alguma referência acerca da igreja?
Eu estudei sobre os primeiros cristãos e eu segui algumas pessoas, né? Por exemplo, o Frei Gilson, Paulo Ricardo. Eu acompanhava muito também o... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Eu só lembro da esposa dele, Ana Clara Freire. O Guilherme Freire. O Guilherme Freire, isso. Uhum. E eu segui o Guilherme Freire e eu até pensava assim, nossa, como que o Guilherme Freire, no ápice de sua inteligência, um rapaz tão culto não é mormon? Não é mormon. Era nesse nível que eu não enxergava a verdade. E eu já seguia essas pessoas. Eu achava muito lindo as falas do padre Paulo Ricardo, eu achava muito lindo as falas do Frei Gilson, o Instituto Hesed. Só que eu sabia que era mentira. Eu sabia que nada disso era verdade, porque só a igreja mormon é verdade. Então eu já conhecia, assim, mais ou menos a igreja católica, porém eu olhava com desprezo. Porque eles só tinham um pedaço da verdade da Bíblia e palavras bonitas. Mas eles não tinham a verdade instituída através do sacerdócio, que é o que nós tínhamos na igreja dos santos dos últimos dias. Eles não agiam conforme a santidade, que é o que nós tínhamos na igreja dos santos dos últimos dias. Então era esse o meu olhar. Na verdade, você estava tapando o sol com a peneira, né? Você estava tentando justificar, né, as coisas para que não posso me tornar católica, né? Exato, exato. Era um desprezo muito grande, porque como eu cresci com todos dizendo para mim, olha, se você estiver fora disso daqui, você vai para o inferno. E como eu já tinha um filho, eu não podia sair daquilo. Porque se eu fosse para o inferno, eu estava levando a pessoa mais importante da minha vida na altura, porque eu não tinha ciência de verdade de que era um casamento. Então, na altura, no meu instinto materno, eu olhava para o meu filho e dizia, eu estou levando essa alminha para o inferno. Então, eu não posso sair dos mormons. Qualquer coisa, tenha dúvida das suas dúvidas, mas não da sua fé. Então, eu vedei os meus olhos de uma forma que, mesmo tendo contato com a verdade, eu não podia aceitar. Foi algo feio, foi algo feio. E o Pedro começou a falar dessas coisas da igreja, começou a flertar com a igreja, só que ele não conseguia me provar que a igreja Sud era falsa. Entendi. Porque eu tinha anos de estudo de seminário, eu tinha anos de estudo de instituto, eu frequentava todos os domingos, assistia as 2 aulas. Então, eu tinha material para rebater as coisas dele, de adoração, veneração. Eu tinha versículos decorados da Bíblia, do livro de Mórmon, para rebater o que ele dizia. E ele não tinha nada para mim. Então, quando ele tentou me trazer uma outra perspectiva, porque ele já via que eu estava flertando com o catolicismo, ele não tinha material, ele não tinha estudo para rebater o que eu sabia. E com isso nós tivemos discussões acaloradas. Eu pensei em deixar ele ir embora, eu pensei em pegar o bebê nossa, passou diversas coisas na minha cabeça de acabar com o casamento, porque eu não podia ficar casada com uma pessoa que não fosse Sud, que não fosse mormon. Então, foram dias assim de desgosto e eu tinha acabado de ter o bebê, então eu ainda estava com os hormônios à flor da pele da maternidade. Eu fiquei arrasada. Eu chorava demais. Eu fiquei extremamente decepcionada porque eu tinha dito para ele há um ano antes, olha, se você quiser ficar casado comigo e ter uma família, é na igreja. Fora dela, eu não quero nada com você. Eu tinha dito isso para ele. E nós estávamos no processo de fazermos o selamento no templo. O selamento é algo que você faz esse casamento dentro do templo e o casamento é para depois da vida. Então você mantém, de acordo com a religião, né? Você mantém esse casamento até o fim. E como ele não tinha nada para me apresentar, eu só entrei nesse desgosto. Em contrapartida, enquanto eu ia dormir, ele estava estudando. Ele foi estudar sobre a Igreja Mórmon, sobre todos os pontos, porque ele disse o seguinte, se for verdade, eu vou encontrar a verdade, se não for, eu não vou encontrar. Então, ele começou a estudar sobre os primeiros cristãos, que é onde eu interrompi o meu estudo, porque como eu estava flertando com outra religião, eu pensei, bom, eu tenho que parar aqui, porque senão eu perco minha salvação. O Pedro, por outro lado, ele continuou, porque ele não tinha essa... Ele não tinha essa visão fechada que eu tinha. Então, ele continuou estudando.
E isso foram dias de discussões acaloradas, e ele começou a me mostrar as coisas da igreja, as falsas visões, as falsas profecias, as coisas horríveis que a igreja fez no passado, que eram escondidas, as várias esposas de Joseph. Quando ele me mostrou as várias esposas de Joseph, porque dentro da igreja a gente só fala sobre a Amy Smith. Então a gente não sabe que Joseph teve 34 esposas. Era só a Amy Smith. Ele era um homem puro, ele era um homem bom, um pai de família. E quando ele me mostrou isso, eu fiquei chocada, mas eu disse assim, sim, mas isso foi só para selamento, ele não casou com elas, ele não teve relações com ela. E ele disse, mas você não concorda que é estranho ele beijá-las? 34 mulheres, você gostaria que eu beijasse outra mulher? Minimamente estranho. Mas eu fechei meus olhos, eu falei assim, não, mas isso é mentira, de onde você pegou isso? Ele falou do site da igreja. E ele foi me mostrando as coisas tudo do site da igreja. Só que no passado, eu não sabia inglês, e eu pesquisava sobre as coisas dos Mormons, e eu não achava nenhuma fonte confiável. Então eu já sabia mais ou menos dessas coisas, mas eu não acreditava que era verdade. Como eu já sabia inglês, dessa vez eu consegui olhar direto na fonte, direto no site americano do negócio. E aí ele foi me trazendo provas, ele me trouxe que os rituais do templo eram maçônicos. E eu disse assim, mas o que tem a ver a maçonaria? Não tem problema. Deus pode revelar algo através da maçonaria. Deus usa coisas boas, Deus usa coisas ruins para trazer coisas boas, né? O que tem a ver a maçonaria? E ele disse para mim, tá, você acredita na Trindade? Eu falei, óbvio que sim, nós acreditamos no Sud, em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aí ele fala, tá bem, mas você acredita que Jesus Cristo veio na Terra e morreu pelos nossos pecados? Eu disse, óbvio que sim. E ele disse, ok, mas a maçonaria não acredita que Deus interfira na Terra. Logo, não faz sentido, não tem nexo você acreditar nas duas coisas. E eu pensei, e agora? E agora? Porque eu já tinha aceitado pedofilia, é tão absurdo, a lavagem cerebral é tão forte, que a gente cega os olhos para coisas terríveis, como o Joseph ter casado com uma menina de 14 anos. Né? Eu já tinha fechado os olhos para isso. Eu tinha aceitado isso. Isso é terrível. Eu fechei os olhos para o fato dele ter 34 esposas, para o fato de Brigham Young ter tido mais de 40, que foi o profeta a seguir do Joseph. Então, tudo que ele trazia, eu aceitava. Né? Teve a questão de... Bom, acho que a gente não pode falar isso aqui, que é que a igreja fez até os anos 70. Pessoas não podiam entrar no templo, era ridículo. Quando ele me mostrou isso, eu fiquei chocada, mas eu pensei assim, não, nada a ver. Isso deve ser mentira. Da onde você pegou essas informações? O Pedro comentou sobre isso na nossa live. Eu fiquei chocada com tudo isso, porque ele me trazia essas informações direto do site da igreja. Não era um disse-me-disse. Não era que alguém pegou e foi estudar a doutrina e pegou versículos distorcidos do Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios, que são outros testamentos, né, da Igreja Sud. Não foi que alguém pegou uma coisa distorcida e colocou lá, não, era direto do site da igreja. Então, conforme ele foi me mostrando essas coisas, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus do céu, então não existe nenhuma verdade. Então eu estou sendo enganada todos esses anos. E não existe nenhuma verdade. Então Jesus Cristo foi só um homem mesmo que passou na Terra, porque eu já vi que ele existiu. E eu estou sendo enganada todos esses anos e não existe nenhuma verdade. Não existe nenhuma religião. Entendi. E eu fiquei decepcionada. Eu fiquei arrasada. Se a igreja mórmon não era verdadeira, então nenhuma outra era. Esse foi o pensamento. Nenhuma outra era. Foi. E daí eu fiquei arrasada, eu fiquei decepcionada. Eu entrei assim um período que eu fiquei com muita tristeza. Muita tristeza. Enquanto isso, o Pedro estava ali pleno, sendo católico, e eu não podia aceitar. E ele tentava me mostrar as coisas da Igreja Católica, e eu entrei num mar de tristeza, porque ao mesmo tempo, eu tinha passado por eu tentei ajudar uma pessoa, e essa pessoa acabou me fazendo muito mal, e eu comecei a ter muitos pesadelos. Eu acredito que foi também por ter tido bebê, talvez eu tenha entrado em alguma depressão pós-parto, porque foi tudo ao mesmo tempo. Um pouco antes do meu filho nascer, essa pessoa me fez esse mal, eu estava decepcionada, mas a igreja, minha fé nos Mormons me ajudou a perseverar.
Depois eu não tinha mais a fé nos Mormons, então eu estava ali, com aquele período tão frágil, sem a Entendi. minha fé, pensando que o meu marido não era mais meu marido, porque Uhum. ele não queria casar comigo no templo, ao mesmo tempo eu estava vendo que nada disso era verdade. Então Nossa. foi um período terrível, eu entrei em profunda tristeza. Eu fiquei muito mal, muito mal. E eu tinha muitos pesadelos de noite, muitos pesadelos. E engraçado que antes dele me mostrar todas essas coisas, eu sonhei que eu estava em uma casa, no sonho, e estava o meu marido, 2 missionários mormons, 2 elders, e essas pessoas que me fizeram mal, né, essas 2 pessoas, e entrava um demônio na sala e todos aplaudiam, inclusive os elders, menos o Nossa. Pedro e eu no sonho. Porque no sonho eu ficava em Uhum. choque, eu ficava com muito medo. Eu sabia que aquilo não era bom. E ele mostrava quanto ele era poderoso, todo mundo no sonho aplaudia. E eu e o Pedro, nós abaixávamos a cabeça e começávamos a rezar o Pai Nosso. E Uhum. quando começávamos a rezar o Pai Nosso nesse sonho, engraçado porque eu era extremamente mormon ainda nessa altura, esse demônio olhava para mim e para o Pedro no sonho e dizia: vocês não, vocês saiam daqui, vocês saiam daqui. E chutava eu e o Pedro para fora dessa casa. E Nossa. eu acordei Pesadelo. nesse sonho. Foi um pesadelo terrível. Só que eu ainda era mormon. E aí eu Uhum. pensei assim: nossa, que sonho estranho, né? Por que eu estava rezando o Pai Nosso no sonho? Que Uhum. coisa estranha. Eu sou mormon, eu não acredito nessas coisas, mas tudo bem. E eu não contei nada para ele. E continuei ele quietinha. Eu ainda estava em profunda agonia e continuei. Aí veio todos esses problemas da religião, todos esses problemas sem saber que era verdade ou não. E aí o Pedro me mostrou todas essas coisas, eu fiquei decepcionada, eu disse: Deus não existe, nada é verdade, eu não acredito em mais nada. Porque quando você tira a religião, é como se Uhum. você tirasse a esperança na vida, porque Uhum. você começa a pensar: então o que eu estou fazendo na Terra? Qual que é o sentido de Uhum. eu estar aqui? É meramente pela lei dos homens? Qual é o sentido da vida? Uhum. Eu entrei assim num estado de vazio profundo. Eu, Catherine, deixa eu só fazer um parênteses. No templo não se reza o Pai Nosso? Não, não. No não templo, reza? nos Mormons, você não faz nenhuma oração repetida, nem leitura da Bíblia como oração. Nós Ah, tá. acreditamos só em oração espontânea. Então Ah, você entendi. começa. Nós acreditamos nos Mormons, né? Você tem uma vida de oração, mas nós acreditamos que. Eu digo nós, assim, mas é no Já sentido de que já entendi. fui, mas, gente, Já, não aham. Eu, confundam, eu eu, não eu sou compreendi. mais. Eu não faço parte dessa denominação. E acreditávamos que o Pai Nosso era um exemplo de oração, né? Porque pergunta, Tá. Jesus, como nós oramos? Ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Então nós rezávamos. É engraçado que você até vê que tem um pouquinho de influência do inglês. Nós rezávamos. Como é que era? Até me esqueci, já faz tanto tempo que eu não rezo essas coisas. Nós rezávamos mais ou menos, meu bondoso Pai Celestial, né? Heavenly Ah, tá. Father, né? Uhum. Então nós começávamos a oração, meu bondoso Pai Celestial, e aí nós tínhamos uma conversa com Deus do que você sentia, pode ser, obrigado por essa comida, obrigado por isso, por aquilo, né? E terminávamos com, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo Ah, que tá. eles não acreditem de verdade na Trindade. A Trindade que os Uhum. Mormons acreditam é que É Jesus Cristo é uma diferente. pessoa, Deus é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Eles não Uhum. são um interesse no Uhum. mormonismo. Então nós rezávamos assim. Qualquer outro tipo de reza era chamada de vãs repetições. O que é até engraçado, porque depois de um tempo, como você tem que rezar para abençoar o alimento, você começa a repetir a mesma coisa. Você faz, meu bondoso Pai Celestial, abençoe este alimento, obrigado pela comida, obrigado por ser tão bom para mim, em nome de Jesus Cristo, Uhum. amém. Acabou. Então você começa a repetir as suas orações. Então até estranho eles dizerem que não pode fazer repetições e começam a Uhum. repetir, né? E com isso eu entrei nessa grande tristeza. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu até demorei para contar para o Pedro, porque eu pensei, será que não era coisa da minha cabeça? Só que eu acabei descobrindo que não era. Eu estava em profunda tristeza, eu estava decepcionada, eu não acreditava mais em nada. E eu tinha um amor muito grande por Deus enquanto eu estava no SUD. Eu realmente amava Deus, eu realmente adorava Claro. Deus.
a ponto de deixar a pessoa que eu mais amava na vida para manter minha religião, né? Uhum. E até porque 6 anos não são 6 anos, né? Com outra pessoa, Sim. casado, morando junto, né? E, eu estava tão triste, chorava muito. Eu acredito que talvez eu tenha entrado em uma depressão pós-parto, porque foi justamente depois do bebê nascer que se deu tudo isso. E eu não tinha mãe, pai, não tinha ninguém por perto para me ajudar com o bebê, então foi uma barra. E uma noite eu dormi e eu chorava muito no sonho. Eu sonhei que eu estava no quarto de criança, um quarto que eu cresci da minha primeira casa. E eu chorava muito, desesperada. Chorava. E eu dizia, Deus, por que você me odeia tanto? Eu clamava, eu perguntava para Deus, por que você me odeia tanto? Eu perguntava em desespero. Nossa, foi terrível esse sonho. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque foi uma mágoa tão profunda. Eu dizia, Deus, por que você me odeia tanto? O que eu te fiz? E no sonho, eu não acreditava ainda na Igreja Católica. Eu ainda estava com o pezinho nos Mormons. Eu ainda estava Sim. tendendo mais a acreditar nos Mormons do que não acreditar. Por mais que tenha tido todas essas... Por mais que o Pedro foi me trazendo todas essas provas. Porque isso ainda se deu um pouquinho antes dele ter me provado 100% que a Igreja Mormon era mentira, era falsa. Uhum. E no sonho apareceu uma freira. E ela dizia assim, calma, Deus te ama muito. E aí eu acordei, né? Isso me deu um alívio tão grande no sonho. Tão grande. E eu acordei no dia seguinte, assim, tava me sentindo até melhor. Passado uns meses, mais ou menos, já tinha acontecido minha conversão, já tinha passado quase 1 ano. Eu lembrei desse sonho. E eu não contei pra ele porque eu pensei, vai que ele pensa que eu sou maluca. Aham. E eu fui pesquisar freiras santas. E quando eu pesquisei, eu achei a Santa Faustina. Nossa. Só que, para minha surpresa, ela era exatamente a freira que eu tinha sonhado. Aham. Porque eu não Olha. sonhei com uma freira típica, porque a minha visão de freira é essas que a gente vê em filme, né? Com Sim. aquela coisinha na cabeça, vinha Aham. sentadinha. Eu sonhei com uma freira que usava uma roupa completamente diferente. Ela usava uma roupa parecia sei lá, do século passado. Ela usava Aham. uma coisa assim quadrada na cabeça. Sim, sim, sim. Então, para minha surpresa, quando eu vi a Santa Faustina, eu entrei em choque. Eu falei para ele: Uhum. Meu Deus, eu Uhum. sonhei com ela, foi ela. Eu sonhei com a freira que me acalmava e era ela. Olha. E isso só serviu para aumentar minha fé em 1000%. Uhum. Porque enquanto eu estava em desespero perguntando para Deus por que ele me abandonou, por que Uhum. ele me odiava tanto, porque eu tive uma vida muito difícil, eu tive uma infância muito difícil. E o que me Uhum. manteve firme foi os Mormons. Então, se Uhum. eu não tinha isso, eu não tinha mais nada. Foi muito forte. Sim. E quando eu vi, quando eu descobri que eu sonhei com uma santa para me acalmar, só aumentou mais ainda a minha fé e mais ainda meu amor. E isso já tinha passado 1 ano. Já tinha passado 1 ano que eu descobri que essa freira existia. Porque eu Uhum. pensei, foi coisa da minha cabeça. Uhum. Né? Só que o sonho sempre foi muito nítido, sempre foi muito. Eu lembrava perfeitamente do rosto dela, eu lembrava perfeitamente da vestimenta dela. Né? Uhum. Isso foi 1 ano após minha conversão que eu descobri que essa freira existia, porque esse sonho Sim. ficou muito forte na minha cabeça. E isso para mim só serviu para aumentar a minha fé. Mas voltando para aquela fase, né, para aquela época que eu estava nesse período que tive esse sonho, ao mesmo tempo que eu não acreditava em mais nada, eu tinha o Pedro que estudava e tinha algo para trazer nessa lacuna, né? Nessa pedra angular Uhum. vazia. Porque conforme eu fui vendo vídeos e mais vídeos de pessoas que eram ex-mormons, eu via mormons que não preencheram esse buraco com nada. Então eu Uhum. vi pessoas que ficaram decepcionadas com religião, que não acreditavam mais em Deus, que a vida não tinha Uhum. mais sentido porque tirou a religião. E, Uhum. e quando você tem uma religião que não se baseia em algo verdadeiro, que é meramente pela fé, e você tira aquilo, você cai em um breu. Nada mais é Uhum. verdade. Você cai em eu diria que até em uma depressão. Porque a vida passa a não ter sentido.
o que eu vim fazer à Terra. Porque antes eu vim para a Terra para alcançar a santidade. Agora eu estou na Terra para quê? Se isso daqui é tão triste, é cheio de doenças, é cheio de problemas, eu tive uma vida horrível. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim sofrer? Uhum. Começaram esses meus questionamentos. Então, eu entrei assim uma tristeza muito grande e o Pedro começou a falar assim, não, mas não é por aí, e dizendo, para de ver essas bobagens e vem aqui que eu tenho outra coisa para te mostrar. Eu descobri outra coisa, calma, não descobri que só isso é mentira, mas eu descobri que Deus é verdadeiro e ele deixou alguma coisa para nós. Então ele começou a me mostrar um pouquinho além da vida dos primeiros cristãos. Ele começou a me mostrar a vida dos santos. Ele começou a me mostrar a patrística. Ele me mostrou as 5 vias de São Tomás de Aquino. Nossa. E eu comecei a ver tudo aquilo e eu pensava assim, não, faz sentido. Mas eu não quero acreditar em uma coisa sem provas. Eu preciso que Deus me prove para eu voltar a acreditar nele. Pasmem, que absurdo, né? Eu preciso que tenha uma prova científica para eu acreditar. Porque eu sempre fui, só acredito vendo, na verdade. Mas eu me mantive no SUD porque ele preenchia um vazio, né? Sim, entendi. E aí, eu já tinha ouvido falar do manto de Guadalupe por conta do Frei Gilson, só que eu nunca tinha estudado nada sobre. E aí, eis que o Pedro me chega com o manto de Guadalupe. E ele falou assim, você já ouviu falar disso? Eu falei, não, o que é isso? Ele falou assim, olha, até a NASA já estudou sobre esse manto. Dá uma pesquisada. E aí eu comecei a estudar sobre os mistérios científicos que a ciência não consegue provar por trás do manto de Guadalupe. Seja a pintura feita sem pinceladas, seja a tinta, os elementos químicos delas não são encontrados na Terra, seja a visão que foi nos olhos, foi visto que tinha uma imagem microscópica das pessoas que estavam lá no dia. A explosão do manto e o candelabro que estava do lado de bronze derretido, mas o manto não sofreu um arranhão sequer, né, do atentado lá no México. E eu comecei a olhar para aquilo e pensar assim, meu Deus, que coisa bizarra, né? Será que isso daqui foi mesmo Deus? E eu não sabia que existia milagres. Porque nos Mormons, a gente escuta falar de milagres, a gente escuta de alguém que recebeu uma bênção. Nos Mormons, a gente acredita que milagre é tipo assim, Deus, eu preciso muito de um trabalho. Aí você consegue trabalho. Pronto, foi milagre, foi Deus. Né? Entendi. Meu irmão ficou doente, ele foi curado. Porque, não sei, ele foi para o hospital e a medicina curou ele. Mas foi um milagre, foi Deus. Mas até então eu nunca tinha ouvido falar de milagres. De verdade, de paralítico andar, de cego enxergar. E os milagres que eu tive acesso sobre a Igreja Católica foi quando, naquele período que eu comecei a estudar sobre a vida dos primeiros cristãos, como eram milagres do século passado, de séculos atrás, né? A cabeça que saltou do poço e o padre foi abençoar a cabeça e dar a primeira comunhão para a cabeça, isso é balela, isso não existe, né? Pensava, isso daí é história inventada. Uma hóstia sangrar e a gente comemorar Corpus Christi, isso daí é inventado, é balela, né? Então eu não tinha estudado sobre nada disso. Só que o Pedro me trouxe esse fato do manto de Guadalupe. E eu fiquei ficcionada pelo manto. Eu comecei a consumir todo tipo de conteúdo possível que eu podia daquele manto, porque eu pensava assim, nossa, isso é incrível, né? Isso é uma prova da existência de Deus. Mesmo o Criador não precisando provar nada pra gente, quem somos nós para o Criador? É como meu pai compra um presente para mim e diz assim, eu só vou te dar no seu aniversário, tem um presente. Eu falo, então me mostra a nota para teu presente, para eu me comportar para ganhar o presente. É verdade. Me mostra a nota que aí eu me porto bem. É um absurdo, né? E eu comecei a ficar ficcionada pelo manto de Guadalupe. Eu comecei a ver tudo que eu podia consumir, os estudos por trás do manto. Tem mais de 5.000 horas de estudos do manto. E eu procurava tudo que eu podia achar online. E eu fiquei maluca. Eu pensei assim, meu Deus, então existe de verdade milagre? Nossa, um manto? E aí, com isso, eu descobri o Padre Pio também, né? Porque eu comecei a pesquisar milagres. Quando eu vi a história do Padre Pio, um padre que voa, não, isso daí já é balela. Um padre que está em 2 lugares ao mesmo tempo, isso não existe. Isso já...
Isso já é história. Isso daí é a Igreja Católica tentando enganar as pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre o Padre Pio, porque eu pensei, não, as pessoas estão malucas. Não é possível. Bilocação, isso não existe. E quando eu comecei a pesquisar sobre o Padre Pio, o que me convenceu foi a Gemma, que é a menina que ele curou da cegueira. Porque ela não tinha pupila, ela enxergava perfeitamente, médicos estudaram ela, oftalmologistas conhecidos da Itália estudaram ela, tem vídeos dela, tem ela no jornal, tem gravação, ela tá viva, ela não tem pupila e ela enxerga. Eu pensei, não, meu Deus, isso é maluco, isso não pode ser verdade. Os estigmas, eu pensava assim, não, os estigmas ele mesmo faz, ele corta as mãos, não é possível. E aí, quando eu estudei sobre o médico que passou um tratamento, médico renomado na altura também, passou um tratamento para curar os estigmas da mão dele, os estigmas aumentavam. E o médico falou, bom, é impossível isso estar acontecendo. Eu comecei a pensar, não, esses estigmas devem ser verdade. Um padre que cura cegueira através de Deus? Cara, eu vi isso, eu fiquei em choque. Eu chorei de desespero, eu chorei pedindo perdão a Deus por pedir provas. Porque quem era eu, quem sou eu na fila do pão, para o meu Criador ter que provar para mim que ele existe? Eu me senti tão medíocre, eu me senti tão triste. Eu fiquei pensando, como pode ainda existir milagres? Quem somos nós para exigirmos milagres de Deus? Quem somos nós para que o Criador, que o nosso Pai, porque a existência, por exemplo, a nossa existência única na Terra, a nossa mediocridade, se eu sumo hoje, eu não vou fazer diferença nenhuma para o universo. Mas Deus é tão bondoso que ele não se esquece de mim, porque no dia que ele esqueceu, eu paro de respirar, eu sumo, desapareço. E eu fiquei chocada com tudo isso, eu fiquei chocada com os milagres, porque eu comecei a pensar, por que Deus tem que fazer milagre para eu acreditar nele? Isso é um absurdo. E comecei a pedir perdão. Ao mesmo tempo que eu amo de paixão cada vez que eu vejo um milagre. Nossa, eu não sei te dizer a alegria que eu sinto por ver os milagres. Mas não deveríamos precisar dele para acreditar em Deus. E no ápice da bondade dele, no ápice do amor divino dele, ele faz uma coisa dessa. Eu não tenho palavras para dizer hoje em dia o amor que eu sinto por Deus, por tantos milagres. Porque depois do Padre Pio, eu estudei o Padre Pio, eu fui estudar os milagres eucarísticos, o milagre de Lanciano. E quando eu me deparei com os milagres eucarísticos, foi, meu Deus do céu. É o corpo de Deus na Eucaristia de verdade. Eu fui estudar sobre a transubstanciação. Meu Deus do céu. É o corpo de Jesus Cristo. Eu preciso me batizar nessa igreja para ontem. Eu preciso fazer parte disso. Eu tenho que fazer parte disso. Eu fiquei chocada com os milagres eucarísticos. Eu fiquei chocada porque o coração de Jesus Cristo, cada vez que eu via um estudo diferente sobre os milagres eucarísticos, quando eu tive contato com Carlo Acutis, ainda tem gente que diz que esse menino não é santo. Balela, meu Deus, o menino é muito santo, porque para ter feito um compilado de estudo desses milagres, quando eu fui ver os milagres eucarísticos, o sangue de Jesus Cristo, que verte de um pão, meu Deus, pasmem, eu fiquei chocada. Foi o ápice da minha conversão se deu ali. Primeiro foi o manto, depois o Padre Pio e depois os milagres eucarísticos. Com o milagre eucarístico, quando eu aceitei o milagre eucarístico, fui pesquisar sobre. Quando eu vi o doutor, acho que foi no México que ele estudou o milagre, que ele era até ateu. Sim, meu Deus, eu sei quem que ele é o Ricardo Castanhon. Isso, pronto. Ricardo Castanhon. Quando eu vi ele dizendo assim, olha, isso daqui essa amostra que o senhor padre me trouxe, é um pedaço do miocárdio que morreu em profunda agonia, tipo sanguíneo AB. Você arrancou esse pedaço do miocárdio recentemente, porque os glóbulos brancos ainda estão vivos. E agora eu te pergunto, padre,
E detalhe, a forma que foi cortada foi com algum instrumento que eu não sei te dizer que instrumento foi, porque isso daqui é extremamente fino e foi cortada dentro do corpo. Agora eu te pergunto, padre, da onde você me trouxe essa amostra? E ele disse, é um pedaço de pão. Isso é um pedaço de pão. Meu Deus, cara, eu olhei aquilo e pensei, é o corpo de Jesus Cristo de verdade, isso está na Bíblia, porque eu aprendi nos Mormons. Este é o meu corpo. Tomai todos e comei. Este é o meu sangue, tomai todos e bebei. Eu aprendi isso nos Mormons, mas era só uma simbologia, não era de verdade. Quando eu descobri que era de verdade, eu fiquei tão decepcionada, tão triste pela minha família nunca ter me levado na igreja católica. Nunca ter me mostrado uma catequese. Eu fiquei tão triste e decepcionada porque eu, enquanto criança, eu nunca entrei numa igreja. Porque eu sempre olhei com desprezo para aquilo que Deus guardou para cada um de nós. Eu fiquei decepcionada comigo mesma porque eu fui uma pessoa horrível para Deus. E eu peço perdão sempre. Eu ainda tive o prazer, a honra de me batizar recentemente. Então, eu brinco com meu marido que eu tô 0 quilômetros. Verdade. Deus é tão bom, que os meus pecados foram lavados todos. Uhum. E eu fico muito grata por tudo isso, porque todo domingo eu adoro tanto a Eucaristia, eu amo tanto aquele pedaço de pão, eu queria poder pegar não, porque eu não pego, né? Eu gosto de comungar na boca, mas eu queria poder só ficar olhando para aquilo sem parar. Meu Deus, eu vou acabar chorando aqui porque eu sou mulher, eu sou emotiva. É porque é tanto amor, é tanto amor. Quando você descobre que Deus existe, que a Eucaristia existe, que o corpo de Cristo existe, você não quer saber de mais nada. Se um dia você pensou em ser santo, porque a igreja é santo dos últimos dias, você começa a querer ser santo porque Jesus Cristo morreu por você. Né? Você começa a querer viver a santidade porque Cristo morreu por você e tá lá todo domingo. O sacrifício é o mesmo sacrifício, mas ele tá lá se repetindo toda semana, é o mesmo sacrifício de Jesus no Calvário. Então, toda vez que eu vou para a igreja no domingo, é uma alegria tão grande. Eu peço perdão a Deus, tenho que tomar o maior cuidado para não virar rotina, porque é tão mágico. Eu não falo isso da boca para fora. É tão mágico. As pessoas querem um mundo de magia, querem um mundo de mistério, mas a gente já vive num mundo de magia e mistério. E é até engraçado isso. E a gente foge, pensa assim, não, tudo tem que ser científico, tudo tem que ter uma prova, a ciência é a verdade absoluta, mas a metafísica não é sobre ciência física. E quando eu comecei a ter contato com esse tipo de coisa, o meu horizonte se abriu e eu descobri toda essa verdade, a tua vida muda. Você não quer mais pecado mortal, você consegue guardar a castidade. Né? Eu fico muito triste porque os meus irmãos, eu sou uma apaixonada, convicta pela igreja e claro, eu tô no esse é meu segundo ano de conversão, de convertida, né? De renascida. Eu até brinco que aqui em Portugal, meu nome é Kathleen, né? Mas aqui em Portugal é muito difícil para o português. Eu falo Kathleen, eles falam 3 vezes antes de acertar meu nome. Então eu brinco que eu renasci e agora eu sou a Catarina. Ai, que legal. Aqui todos me chamam de Catarina. De Catarina, que legal. É mais fácil, né? E eu até brinco que eu renasci e agora eu sou a Catarina, né? E agora a vida é outra, a vida é outra. A ciência ela é útil, mas você vê que a ciência, a partir desse momento que você entende a Deus, porque Tomás de Aquino diz, né, que você primeiro entende Deus pela lógica, né? E quando eu coloquei isso na minha vida, quando eu entendi Deus pela lógica, acabou qualquer lacuna de dúvida. Aquele vazio existencial do que eu faço na Terra foi substituído por eu preciso estar na Terra para ter meu casamento enquanto mulher, para ter os meus filhos enquanto mulher, porque hoje em dia eu vejo que minha vocação é a maternidade. Passei a vida nesse mar de mentiras, dizendo, você tem que ser mulher, você tem que ser empoderada e forte, piriri pororó. E fui tentar fazer faculdade, estudei música em Tatuí, fiz conservatório e tudo mais, tentei uma profissão e sempre aquele vazio. Mas eu encontrei a minha vocação na maternidade. Né? E quando você segue isso, este caminho que Deus quer para ti, da maternidade, da religião,
Eu brinco até que a vida é simples. Vai à missa todos os domingos, case, tenha seus filhos, faça pão. É verdade. Pronto. Concordo com você. Pronto. 100%. Porque é o ápice da felicidade. É o ápice da felicidade. Eu digo até que hoje em dia o grande problema do mundo é não conhecer a Deus através da lógica e fé. É claro que quando você conhece através da lógica, eu até brinco com o Pedro que já não vira mais fé, é certeza. Uhum. É verdade. Porque você não tem mais dúvidas, então você quer viver conforme Deus pensa, conforme Deus planejou que você viva, conforme o que a Bíblia instrui, o que o catecismo instrui. E a vida passa a ser leve. E Kathleen, foi difícil para você aceitar Nossa Senhora? No começo, sim. Só que o Pedro ele me deu um livro muito legal chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Scott Hahn. E conforme eu li o livro, a Kimberly passou pelo mesmo problema do que eu. Uhum. O mesmo problema que eu de aceitar Nossa Senhora. Então, eu comecei a pensar assim, nossa, mas que ridículo, é a mãe de Deus, por que ela está agindo assim? Eu pensei, não, eu tô fazendo a mesma coisa. E aí, com o tempo, eu comecei a aceitar um pouco mais e um pouco mais. Até que um dia, eu vi o Frei Gilson no Brasil Paralelo com a Lara Brenner, e a Lara Brenner, acho que foi a Lara que fez essa pergunta para ele sobre a Nossa Senhora, e o Frei Gilson falou uma coisa muito interessante, que era, quando Jesus Cristo diz a João, eis aqui a tua mãe, ele não está dizendo para João, ele está dizendo para a humanidade. Uhum. E eu, infelizmente, a minha mãe não pôde me criar a vida inteira. Então, eu passei por um longo período sem a minha mãe, né, sendo criada pela minha avó. E eu ficava muito triste porque eu pensava assim, eu não tive mãe. E por não ter mãe naquela fase mais importante, eu amo a minha mãe, ela é uma pessoa excelente. Mas acabou que criou uma distância muito grande. Sim. Então, hoje em dia, nós duas nos esforçamos para manter esse contato, mas não é a mesma coisa. Uhum. Mas quando eu ouvi isso do Frei Gilson, eu comecei a olhar para Nossa Senhora com olhos de mãe. Uhum. E eu comecei a ver que eu tinha uma mãe espiritual. E quando eu comecei a ver ela como mãe, além de todos os milagres que logo em seguida eu comecei a estudar sobre Nossa Senhora, hoje em dia eu olho para ela como mãe. Ela é minha mãe. Uhum. Não tem outra coisa. Ela é minha mãe. Ela é mãe de cada um de nós, né? Uhum. Então eu só consigo olhar para ela com olhos de amor hoje em dia. Foi difícil, mas o que me ajudou foi a Kimberly, né, a esposa do Scott Hahn. Essa pregação do Frei Gilson no podcast e estudar sobre os milagres, porque conforme eu fui ver os milagres marianos, né, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe, as mensagens que ela passa, as mensagens dela são meramente maternas, de meus filhos abram os olhos, amem a Deus, amem o meu filho, porque só nele existe salvação. Resumidamente, toda vez que ela aparece, são essas mensagens que ela passa. Amém. Então eu passei a olhar para Maria com olhos de mãe. E aí, com isso, eu comecei a nutrir um amor muito grande por ela. Eu comecei, de fato, ter me corrija se eu estiver errado, é dulia? Não, é hiperdulia, Isso, Maria. é hiperdulia. Eu comecei a, de fato, exercer a hiperdulia pela Maria. Então, hoje em dia, eu tenho um amor muito grande por ela. Inclusive, hoje em dia, eu confecciono santinhas. Olha só que legal! De tanto amor que eu nutri por ela. Que legal. Hoje em dia, eu olho para ela só com esses olhos de amor e maternidade. No começo, se tem alguém aí no processo de conversão, vai ser difícil. Vai ser difícil porque você vem normalmente do protestantismo e eles dizem que é adoração. Eles dizem que você está adorando o santo, adorando a imagem, e principalmente a Maria. Mas se Jesus, enquanto bebê, foi cuidado e obedeceu Maria, quem sou eu na fila do pão? Sim. Para não obedecer a mãe de meu Deus, não é mesmo? É verdade. Então, houve dificuldade, por exemplo, para aceitar os sacramentos, por exemplo, o sacramento da confissão, né? Porque se confessar somente com Deus, pedir perdão somente a Deus, aí de repente você vai se deparar com o sacramento da confissão. Teve algum embate em relação a isso? Não, porque nos Mormons, quando você faz a confissão ao bispo. Então, nos Mormons, entendi. você aprende que o bispo, através de Deus, ele vai te confessar, né? E isso até me ajudou a entender os milagres, porque como eu pensava que era adoração, né? Quando eu comecei a estudar e foi dito assim para mim, olha,
os milagres acontecem não pelos santos, mas através de Deus usando aquela pessoa. Então eu comecei a entender, então peraí, não é que o Padre Pio faz milagre, né? É que o milagre se deu através da intercessão dele, mas foi Deus quem realizou o milagre. Então eu comecei a entender melhor a intercessão dos santos. Eu comecei a aceitar melhor justamente porque se o bispo pode me perdoar se Deus pode me perdoar através do bispo, então por que ele não pode realizar um milagre através de uma pessoa? Se ele usou o cajado de Moisés, que é um bem material, por que ele não usaria uma pessoa? Nós também somos criação dele. Então isso me ajudou até a aceitar melhor esse tipo de coisa, né? Que legal. Eu até acredito que quem é mórmon não se converte por teimosia. Porque eu tentei, por exemplo, o meu irmão, eu tentei falar para ele tudo isso. E ele tudo que eu falei para ele, ele disse, eu concordo, mas ainda assim eu não acredito. Olha só, e eu entendo mesmo. E eu entendo, porque eu fiz a mesma coisa. Então, eu só ouvi porque era do meu marido, porque é a carne da minha carne. Então, por isso que eu ouvi, porque Deus é tão bom que trouxe a minha conversão através dele, porque qualquer outra pessoa que tivesse escutado, certamente eu não teria aceitado. Tanto que eu ouvia Frei Gilson, eu acompanhava o Paulo Ricardo, mas eu pensava, quanta heresia. Não é mesmo? Perfeito. Kathleen, para nós podermos nos encaminhar, então, aqui para o final, o que você pode deixar aqui para quem está fazendo o caminho, ou que, de repente, venha ver o vídeo, né? De repente, alguém que é mórmon, né? E que simplesmente quer estar aqui de passagem para ver, o que será que essa maluca quer falar da igreja, né? Sim. Então, fique à vontade. Eu diria que se tu é mórmon e estudar a vida dos primeiros cristãos, estudar a patrística, 5 vias, né, de São Tomás de Aquino, estudar os milagres, porque se tu não acredita em tudo isso, não acredita em toda essa lógica, e estudar os milagres, e você ainda assim não acreditar em Deus, não acreditar na igreja que ele deixou, né, toma cuidado, meu camarada. Toma cuidado, porque para garantir até o purgatório vai ser difícil. Porque a gente tem tanto medo no SUD de largar a igreja e perder a salvação, né? Não, eu digo não por temência, não por temer o inferno, mas por amor a Deus, porque os mórmons, eles realmente amam a Deus. Se você está aqui, ouviu tudo isso, e tem um coração aberto, estude com carinho, e não seja teimoso. Não seja teimoso porque está perdendo ouro. Está perdendo a coisa mais importante, porque Deus não abandonou a gente. Milagres existem até hoje. Esquece esse negócio de profeta. Está na Bíblia que se viessem outros livros, não era para confiar nesses livros. Esquece o livro de Mórmon, isso é heresia pura. Então, se tu é mórmon, chegou até aqui, pode pensar que eu sou maluca. Mas estuda com o coração aberto. Veja tudo isso. Olha, algo reto. Primeiros cristãos, patrística, 5 vias, milagres. Se depois de tudo isso tu não quiser virar católico, meu amigo, é por teimosia. Com toda certeza. Por teimosia. É simples. Kathleen, muito obrigado por você abrir o seu coração aqui para nós, né, apresentar um pouco da história da sua vida. Eu tenho certeza que muitas outras coisas aconteceram, né, no percurso, até você estar aqui falando com a gente. Eu realmente, assim, fico muito feliz. O Pedro entrou em contato comigo, né, mandou um e-mail, conheci uma pessoa super simpática, né, vocês são um casal, assim, maravilhoso mesmo, né, que Deus abençoe o matrimônio de vocês, seu filho, vocês possam ter outros filhos também, né, que Deus abençoe cada vez mais a casa de vocês aí em Portugal. E eu falei para o Pedro, né, que quando ele visitar Fátima, para ele voltar aqui no canal para falar. Vocês ainda não foram a Fátima, então quando vocês forem, eu espero que vocês retornem aqui no canal para falar dessa experiência, né? Sim. Então, eu agradeço de coração mesmo, tá? Tenho certeza que você sempre amou a Deus, sempre que você quis amar a Deus, que você sempre quis encontrar e buscar aquilo que de fato é verdade, né?
algo que para as pessoas hoje, né, falar de verdade parece que nós estamos falando de algo assim tão abstrato, tão cheio enfim, há muitas ideologias, né, que infelizmente acabam deturpando e fazendo com que as pessoas elas percam, né, determinados sentidos das coisas. E quando nós nos deparamos com uma luz acesa, nós realmente podemos saber o que existe naquele cômodo, né? E não ficar somente tateando sem realmente se deparar com a realidade por meio de uma luz acesa que é a verdade. Então, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você e é sempre é muito gratificante saber que existem pessoas que vêm aqui no canal, abrem o seu coração, né, e apresentam um pouco da história da sua vida. Então, muito obrigado mesmo, Catherine. Eu quem agradeço, Marcelo. Posso fazer uma propaganda rápida aqui no final? Por favor, fique à vontade. Olha, quem quiser me seguir no Instagram, deixei aqui embaixo, né, do meu nome, Santo Fio Sabugal. Por que Santo Fio? Porque eu só faço santinhas e santinhos, tá bem? Então, quem quiser me seguir, olha, eu faço essas coisinhas lindas, presépios e tudo mais. E eu estou a vender essas peças para o nosso casamento. Que legal. Então, quem quiser adquirir, segue lá no Instagram, me chama lá na DM e a gente personaliza a peça. Que maravilha. Muito obrigada pelo espaço, Marcelo. Eu vou colocar o seu Instagram, tá bom? Aqui Tá na descrição do vídeo, tá? Junto com o testemunho do Pedro, o Instagram dele e seu Instagram. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada. Tá bom, então, pessoal? Vamos então seguir a Kathleen, a Catarina aí de Portugal, né? E quem sabe adquirir um produto dela. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.